Os aceleradores de partículas são equipamentos, máquinas responsáveis por quebrar componentes da matéria, ou seja, aceleram os prótons, os elétrons e os átomos carregados, colocando-os em feixes. Esses feixes são muito estreitos e com velocidades aproximadas à velocidade da luz. Por meio da aplicação de intensos campos magnéticos e elétricos, quando ocorre o choque dessas partículas, os pesquisadores conseguem investigar o que há realmente dentro delas. Sendo assim, os acelerados são utilizados para pesquisas científicas e também na produção de radiação citrão. Alguns exemplos que são bem comuns de aceleradores de partículas são os televisores de projeção traseira e também alguns equipamentos que geram um raio-x. Eles também podem ser utilizados na produção de isotopos radioativos, na radioterapia do câncer e na radiografia. Uma curiosidade muito interessante é que, com base nos acelerados, os pesquisadores estão tentando descobrir o que existia antes do Big Bang, da explosão do universo. Com isso, o Big Bang artificial é um dos maiores aceleradores de partículas do mundo. Mas afinal, para que servem esses aceleradores? Eles são os maiores laboratórios já construídos pelo homem. Por fora, eles parecem ser grandes túneis que podem ser retos ou em formas de anéis e ter vários quilômetros de extensão. Dentro deles, as partículas que compõem os átomos, como prótons e elétrons, são acelerados a velocidades próximas da luz. E durante todo esse trajeto pelo grande túnel, elas se chocam antes, nos obstáculos ou até mesmo entre elas. Mas para quê? Os cientistas entenderem melhor os mais ínfimos componentes da matéria, os quarks, por exemplo, que formam os prótons e nêutrons, só foram descobertos em aceleradores. Só com esse tipo de equipamento é possível quebrar as partículas incrivelmente densas, milhões de vezes menor que um átomo. A maioria dos aceleradores de partículas está nas universidades e centros de pesquisa espalhados pelo mundo. Atualmente, existem cerca de 30.000 aceleradores de partículas em operação. O maior acelerador de partículas do mundo é o Grande Colisor de Hadrons, com 27 km de extensão. Ele fica na Suíça, sob a responsabilidade da Organização Europeia para a Pesquisa Nuclear. O acelerador de partículas do Brasil se localiza em Campinas, São Paulo. Bom, agora eu vou falar um pouquinho sobre os tipos de aceleradores de partículas, começando pelos lineares, que também são chamados de LINACs, são muito utilizados para pesquisas de geração de imagem, que tanto arqueológicas como biológicas, e aí as partículas percorrem um caminho longo e reto até se colidirem com seu alvo. E então no Laboratório Nacional de Aceleradores SLAC, no Menlo Park, na Califórnia, tem o maior acelerador de partículas lineares do mundo, tendo 3,2 quilômetros. Bom, agora eu vou falar um pouquinho sobre o acelerador de partículas circulares, que, bem como o nome diz, as partículas ficam rodando em formato de círculos até atingirem o seu alvo. E essas partículas, a cada volta que se passa, elas ficam mais aceleradas e só é possível esse formato de círculo por causa de um ímã gigante presente nesse processo. Então, a CERN criou o maior acelerador de partículas circular do mundo e também ele é o maior acelerador de partículas no geral, assim, entre o linear e o circular, ele é o maior porque ele tem 27 quilômetros de extensão. O Sirius, ele é um enorme acelerador de partículas brasileiro localizado aqui na zona rural de Campinas.
num campus administrado pelo Laboratório Nacional de Lucincrotron. Ele tem 518 metros de circunferência e 68 mil metros quadrados. Todo esse projeto foi pensado para minimizar as vibrações que pudessem vir da vizinhança e assim prejudicar ele. Então, isso significa que você percorre esses 518 metros sem que haja algum desnível acima de 10 milímetros. E para isso foram usadas 1.500 estacas fincadas no chão para sustentar o piso. Os equipamentos, já que eles são muito sensíveis às vibrações, foi feito um estudo geofísico da área antes de montar, para a estrutura conseguir isolar essas vibrações. Dentro do túnel do acelerador, a variação térmica máxima é de 0,1 graus Celsius e fora chega a 1 grau. Existe um sistema que monitora a temperatura do ambiente e faz ajustes automáticos. O projeto ele foi iniciado em 2012, orçado em 1,5 bilhão de reais, e 86% do mesmo foi feito por empresas nacionais, como por exemplo a WEG. O Grande Colisor de Hadrons é uma máquina gigante construída em um túnel circular de 27 quilômetros sobre a fronteira franco-suíça. Ele esmaga feixes de partículas de prótons para pesquisar os limites da física. Essa teoria, que é conhecida como modelo padrão, é a melhor resposta que a humanidade tem até hoje para explicar o funcionamento do mundo ao nosso redor. A descoberta surgiu a partir de dados coletados por pesquisadores que trabalham no colisor. Os físicos acharam uma possível falha em uma teoria que explica como se comportam os blocos de construção do universo. A novidade é que tem indícios de comportamento inesperados de uma partícula subatômica chamada de quark bottom, que podem expor rachaduras. Esse comportamento misterioso do quark bottom estaria exercendo uma força inesperada, e os físicos querem mais análise de dados para confirmar qualquer resultado, porque isso pode mudar tudo o que conhecemos até hoje sobre a física.